Olá, o Saber Direito Debate começa agora. Hoje o programa é sobre os direitos e garantias fundamentais do cidadão, concurso público e direito constitucional. Quem fala comigo sobre o tema é o professor João Alexandre Viegas. Ele é assessor jurídico na Procuradoria-Geral da República há 10 anos, pós-graduado em Direito Privado e tem o Direito Constitucional como área de atuação. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Nessa semana, você apresentou um curso que trata dos direitos e garantias fundamentais. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse qual que é a importância deles em um Estado. Bom, os direitos e garantias fundamentais são direitos de ordem valorativa dentro de uma sociedade. Ou seja, existem direitos de várias ordens possíveis, direitos de natureza civil, direitos de natureza criminal, mas os direitos fundamentais, eles são a base, o alicerce de um Estado. Então, para saber o modo de ser daquela sociedade, os valores essenciais, o primado da sociedade, é só identificar quais são os direitos essenciais dessa sociedade que se positivam na Constituição pela nomenclatura dos direitos fundamentais. Professor, existe uma diferença, né, entre direitos e garantias? Perfeito. Essa diferenciação, ela já é idealizada desde a época de Rui Barbosa, né? Onde os direitos são considerados disposições meramente declaratórias, ou seja, bens da vida assegurados nas normas jurídicas, enquanto as garantias são disposições assecuratórias, ou seja, são formas de se assegurar procedimentos, normas de natureza procedimental para assegurar o livre exercício dos direitos que foram declarados. Entretanto, é importante se ressaltar que, como diz a doutrina de José Afonso da Silva, os direitos, em última análise, não deixam de ser, as garantias, em última análise, não deixam de ser também direitos. Por quê? Porque eles atuam em conexão. Até mesmo porque a Constituição não faz exatamente essa separação de forma expressa. Inclusive, alguns direitos são declarados por ela, ao mesmo tempo em que ela mesma assegura esses direitos, como é o exemplo, por exemplo, do direito de propriedade, onde a Constituição declara o direito de propriedade já assegurando no mesmo dispositivo. Professor, ainda existem constituições que não possuem os direitos fundamentais garantidos em seus textos? Sim, isso aí é uma sistemática histórica que se pretende fazer das constituições, estabelecendo, vamos dizer assim, uma espécie de direitos comuns que são assegurados em determinadas épocas para cada Estado de direito, onde se faz uma classificação em gerações, em que os direitos de primeira geração, que são os direitos individuais, foram assegurados num primeiro momento histórico, né? Os direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais, econômicos e culturais, numa segunda dimensão, num segundo período histórico, e os direitos de fraternidade, que são os direitos difusos, os direitos de titularidade coletiva, como, por exemplo, direito à paz, ao meio ambiente, são assegurados em um terceiro momento histórico. Apesar dessa definição didática pretender trazer um senso comum a esses direitos para sociedades constitucionalistas, nem todos eles são realmente assegurados em todas as constituições, inclusive nessa ordem. Nós poderíamos pegar como exemplo as constituições orientais, como, por exemplo, a Constituição chinesa, que na realidade, onde se assegura com maior primazia os direitos sociais, econômicos e culturais, deixando um pouco à parte os direitos individuais, assim como a Constituição cubana também poderia ser um exemplo a esse respeito. Professor, só para a gente entender, mas tem também outros que transpassaram os direitos do homem, né? Com o direito à vida não humana, por exemplo. Isso aí já é uma ideia de transcendência, né? De um extremo humanismo, até constituições que já começam a se preocupar também com o direito dos animais. Então, isso aí vai de cada sociedade, isso aí vai de cada da definição dos valores de cada sociedade. E de forma diametralmente oposta, nós temos constituições, por exemplo, ou normas jurídicas em países, por exemplo, de orientação islâmica, de matriz islâmica, que admitem até hoje cerceamentos de direitos, por exemplo, em relação aos gêneros, homens e mulheres, né? Esses direitos, eles mudam com o tempo?
na verdade, eles evoluem ou é um assunto que se recria? É verdade, existe uma certa evolução, porque direitos novos, realmente, eles são declarados com essa dinâmica social, principalmente sob o prisma da evolução tecnológica, né, da globalização, da diminuição das distâncias, né, da informação. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também a revaloração dos direitos. Então, por exemplo, o princípio da igualdade é um direito que realmente ele vem sofrendo uma mutação interpretativa ao longo das sociedades, não só a sociedade sul-americana, como a europeia, de forma que a igualdade já foi vista, né, de forma bem segregacionista, sabe? Se declarava, desde Platão e Aristóteles, já se declara a igualdade de todos perante a lei. Entretanto, na época da Atenas clássica, por exemplo, os ditos homens não livres não faziam parte dessa camada, né, onde se assegurava os direitos de igualdade. Já se pode falar, então, em direitos de quarta e quinta dimensões? Bom, são dimensões que estão se consolidando nas melhores doutrinas, principalmente, nós poderíamos citar aí um autor clássico chamado Paulo Bonavides, que já identificou a quarta dimensão como os direitos relativos à globalização, que são os direitos de democracia, informação e pluralismo, junto com outras correntes de autores, como, por exemplo, José Alcebiades, que concebem os direitos relativos à biotecnologia e à bioengenharia. Esses direitos ainda não encontram um consenso na doutrina, mas eles estão de forma incipiente sendo construídos. Assim como a quinta dimensão, onde esse mesmo autor, Paulo Bonavides, faz uma tentativa doutrinária de resgatar um direito que, na sua visão, se perdeu na terceira dimensão, ficou um pouco escondido na terceira dimensão, que é o direito à paz, e elevar a uma dimensão especial para que ele fique mais visual para as comunidades jurídicas, em razão da sua própria relevância, da sua própria importância e da sua conexão, essencialmente com o direito à preservação das espécies, o direito à vida, que é considerado o mais fundamental dos direitos, por ser pré-requisito para a existência dos demais. Tá certo, professor. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Vamos dar uma pausa rápida, mas em seguida voltamos com a nossa conversa com o professor. E você de casa não saia daí. A gente volta já já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate e aqui no estúdio comigo está o professor João Alexandre Viegas. Durante a semana ele apresentou aqui na TV Justiça um curso sobre os direitos e garantias fundamentais. Professor, eu começo esse segundo bloco com a seguinte questão: os direitos e garantias fundamentais podem sofrer alteração no texto constitucional? Bom, esse tema é um tema muito instigante na comunidade jurídica, porque envolve as chamadas cláusulas pétreas, que estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. E uma das cláusulas pétreas, que são os chamados núcleos intangíveis e inabolíveis dentro da nossa Constituição, é justamente os direitos e garantias individuais. Esse tema, ele envolve tanto uma doutrina mais clássica, quanto a doutrina moderna, porque em tempos idos, em tempos de outrora, se vislumbrava somente a ideia da imutabilidade dos direitos fundamentais, em razão dessa dogmática do caráter que eles possuíam de direitos suprapositivos, ou seja, direitos naturais. Entretanto, a doutrina moderna entende que o evoluir da sociedade, a dinâmica social, ela não permite essa petrificação de direitos. Então, é possível conciliar, de acordo com essa doutrina moderna, conciliar a ideia de direitos que são de difícil alteração ou direitos que possuem um núcleo essencial e imutável. Entretanto, esses direitos podem sofrer uma alteração desde que seja para acrescentar
para agregar, né, a valores essenciais, mas não para reduzir o seu núcleo essencial. Então, as alterações seriam possíveis, de acordo com a doutrina moderna, nesse sentido. Professor, mudando um pouquinho de assunto, você atua com o direito constitucional em alguns cursinhos. Isso. A minha pergunta é o seguinte: como que você observa esse mercado? Bom, o mercado do concurso, ele sofreu uma grande evolução na última década. Isso se deu essencialmente pela valorização do profissional do serviço público, né? do agente público, a valorização das carreiras. E isso gerou uma grande concorrência em razão do princípio meritório que rege o concurso público, né? Que é por meio que é baseado, que tem como primado o princípio da isonomia. O debate do direito constitucional, ele é importante para os concursos públicos. Eu quero saber o seguinte: por que essa matéria precisa ser abordada? Perfeito. O direito constitucional é considerado uma matéria essencial no ramo dos concursos públicos. A gente costuma dizer que às vezes, é uma matéria cobrada em concursos até não jurídicos, como, por exemplo, eu mesmo já ministrei aula para uma turma que almejava o concurso de merendeira do Distrito Federal, né? Isso por quê? Porque o direito constitucional realmente é o modo de ser do Estado. Então, todo agente público ele tem que conhecer, né, o modo de ser do seu próprio Estado. Então, ele vai além de direitos positivos. Professor, o pessoal de casa deve concordar comigo agora, porque quando o assunto é concurso público, é comum a gente perceber que o grande atrativo é a tal da estabilidade, né? Todo mundo comenta isso. Eu queria que você explicasse como é que é essa relação, porque muitas vezes a estabilidade é vista de forma pejorativa na sociedade, né? Isso acontece bastante, é um grande problema que o profissional do serviço público ele enfrenta, né, em relação à imagem dele perante a sociedade, como de forma que a estabilidade ela passa para a sociedade uma ideia de acomodação, né, de maus serviços prestados, porque em tese o servidor pensa que não pode ser mandado embora por isso, né, e na realidade tem um outro lado, a estabilidade também, né? Que dentro de um país como o Brasil, ela traz algo essencial, que é a autonomia para o servidor. A partir do momento que o servidor ele tem essa consciência da estabilidade e tem a consciência do princípio meritório mesmo, que ele conseguiu ingressar na função por meio dos seus próprios méritos, né? Por meio dos seus estudos, então ele já chega com uma outra mentalidade e ele pode dizer não, também tem essa proteção quanto à perda do cargo, para poder dizer não a certas manipulações de cunho essencialmente político. Então, eu estou entendendo que é uma relação que vem mudando com o tempo, né? É uma visão antiga que as pessoas tinham, hoje já percebe que é diferente. Perfeitamente. Isso, inclusive, por força da própria modernização da administração pública, da reforma que nós tivemos, a reforma administrativa com a emenda constitucional 19, que estabeleceu um perfil essencialmente também gerencial, dando uma nova roupagem, uma nova cara aí para o nosso serviço público. Falando ainda sobre concursos públicos, fala para a gente qual que é a importância para as carreiras. Bom, o concurso público, ele também tem essa vertente que é pouco abordada. É difícil se preparar um profissional para determinadas carreiras, né? E o concurso público é uma forma de encontrar um profissional não pronto, porque realmente é difícil se encontrar um profissional pronto, né, quando se ingressa numa carreira. Mas ele já chega com vários elementos essenciais para desenvolver as suas atividades, principalmente o conhecimento teórico. E vários concursos também já exigem o conhecimento prático, né? Tá certo. Professor, você tem também especialização em direito notarial e registral. Inclusive passou em concursos para a área, né? Eu quero saber o seguinte, você pretende seguir carreira? Bom, é uma área que realmente me envolveu nos últimos anos, né? Depois que eu fiz essa pós-graduação, inclusive fiz uma monografia nesse sentido, a área registral e notarial é uma área que está realmente tendo a sua valorização agora. Foi a própria Constituição de 88 que trouxe
esse reconhecimento, inclusive por meio do concurso público, porque era uma carreira que se passava de pai para filho, ou seja, de forma hereditária. A imagem de um imperialismo, a imagem de uma monarquia, né, ou seja, totalmente incompatível com o princípio republicano que rege a nossa Constituição atual. Então, realmente é uma área que hoje me apraz e eu realmente estou buscando, por meio do concurso público, me inserir nesse novo âmbito. Professor, voltando um pouquinho ao que a gente estava dizendo com relação aos cursinhos, você que atua no direito constitucional, como que você observa com relação aos alunos, como que eles recebem essa matéria? Qual que é a reação deles? Eles têm alguma dificuldade ou eles sabem da importância disso para o concurso público? Curiosa essa sua pergunta, porque realmente a gente vê assim o pasmo inicial, né, de um aluno que nunca viu, por exemplo, o direito, e de repente a gente fala de questões essencialmente processuais, né? Quando a gente fala de questões essencialmente processuais, como por exemplo a organização do Poder Judiciário, os recursos, né, as reclamações, realmente ele não é uma coisa do dia a dia, está muito distante da realidade dele. Mas, entretanto, quando a gente fala sobre direitos fundamentais, que é o tema justamente que foi abordado no nosso curso, é um tema muito próximo. Por quê? Porque envolve questões do cotidiano, como questões relativas à moradia, questões relativas às liberdades. Então, quando eles se deparam com esses direitos fundamentais, eles têm essa certa intimidade. Tá certo. No artigo 5º e em outros textos também, ou não? Perfeito. O próprio artigo 5º estabelece, né, que os direitos fundamentais nele elencados, eles não se esgotam ali, né? Então, nós temos outros previstos em tratados internacionais também. Professor, a gente vai dar mais uma pausa e no próximo bloco você vai ver sugestões de bibliografias. Não saia daí que a gente já volta. O debate está de volta. Professor, a gente falou sobre direito constitucional, concurso público. Na verdade, quando a gente trata sobre esses assuntos, a gente sabe que existem muitas bibliografias, né? Perfeito, Tem alguns manuais que são essenciais para quem está estudando, para quem está visando a carreira pública, né? Nós temos dentro do direito constitucional vários autores clássicos consagrados e é importante para o candidato ao concurso público fazer uma conjugação, né, dessas doutrinas, ou seja, o clássico com o moderno. Tá certo. O professor trouxe aqui para o estúdio algumas obras. Isso aqui, por exemplo, o curso de Direito Constitucional de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. Esse livro aqui que o senhor trouxe, ele é indicado para que tipo de pessoa? Estudante, advogado? Bom, esse livro aí é indicado tanto para os estudantes de direito quanto aos operadores do direito. Ele é um livro, ele para mim, a meu ver, a mim me parece ser o livro mais completo da atualidade. Isso porque nós temos vários livros de direito constitucional que abordam determinados assuntos específicos e não abordam outros. E esse é considerado, por mim, pelo menos, o mais completo. Tá certo. Nós temos o segundo, o Novo Direito Constitucional Brasileiro, do ministro Luiz Roberto Barroso. Isso. Por que o senhor trouxe esse livro? Esse livro, eu acho ele espetacular, porque ele abriu os novos horizontes para a doutrina constitucionalista moderna brasileira, sabe? O ministro Luiz Roberto Barroso é um grande jurista, bastante erudito, e ele conseguiu dar uma nova visão, sabe, para o direito constitucional, trazer o prisma do direito alemão no tocante ao neoconstitucionalismo, ao pós-positivismo, ou seja, eu diria que seria um novo caminho, foi aberto um novo caminho das ciências jurídicas. Tá certo, vamos para o próximo, Curso de Direitos Fundamentais. Esse livro aqui, olha só. Professor, para quem que esse livro é indicado, por que você trouxe ele para cá?
Bom, os 2 primeiros livros são para os estudantes de direito, os operadores, né, terem uma visão sistêmica do direito constitucional. Agora, para quem quiser realmente se aprofundar no tema que foi abordado no nosso curso, ministrado aqui, eu indicaria esse livro o curso específico de Direitos Fundamentais de George Malmsteen, que é um grande doutrinador. Esse livro, ele realmente aborda desde as teorias clássicas dos direitos fundamentais até as teorias modernas, assim como os direitos fundamentais ditos positivos, né, os direitos fundamentais em espécie. A gente tem aqui também do José Afonso da Silva, Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Esse livro aqui, professor, ele trata exatamente do quê? Bom, esse livro é um livro teórico, né, que aborda a eficácia jurídica dos direitos constitucionais. Ele é um livro bastante utilizado, inclusive, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é bem reconhecido e, por mais que pareça ser um livro essencialmente teórico, mas, por incrível que pareça, ele resolve questões do nosso dia a dia. Tem um caso curioso aí, que a gente poderia citar como exemplo dessa teoria da aplicabilidade das normas constitucionais, um caso curioso realmente de resolução de questões do nosso dia a dia, da nossa vida mesmo. Como, por exemplo, o artigo 37 da Constituição, inciso 1º, ele estabelece as regras do acesso aos cargos públicos em geral, que é um assunto que a gente vem comentando aqui na nossa entrevista. E estabelece que os direitos são acessíveis aos brasileiros, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, e aos estrangeiros também na forma da lei, ou seja, assegura os direitos dos estrangeiros de acesso aos cargos públicos. Curioso isso, né? Entretanto, ele condiciona esse direito ao acesso aos cargos públicos pelos estrangeiros a uma lei que vem a regulamentar. Daí a se falar em aplicabilidade das normas constitucionais, ou seja, é uma norma de eficácia limitada, que depende da regulamentação da lei para que tenha pronta aplicabilidade. Aproveitando essa explicação do mesmo autor desse livro que a gente está conversando, o José Afonso da Silva, você trouxe também Teoria do Conhecimento Constitucional. Esse livro aqui, a indicação dele é para quem? Bom, esse livro aí é o novo livro de um clássico doutrinador, que é o José Afonso da Silva, que é considerado um dos papas aí do direito constitucional. E é um livro muito curioso pelo seguinte, é como se fosse uma releitura das suas próprias teorias. O José Afonso da Silva, como todo grande jurista, se expõe bastante, né? E é muito criticado, sofre críticas em todos os aspectos, inclusive críticas no sentido da tentativa de desconstituir algumas de suas teorias, que são elaboradas pelo próprio filho, que é o Virgílio Afonso da Silva, que também é jurista, né, e professor da Universidade de São Paulo, que tem alguns livros que buscam desconstituir as teorias do próprio pai. E esse livro, Teoria do Conhecimento Constitucional, veio justamente como uma forma de contracrítica, ele explicando alguns temas que são abordados pelos novos autores, né, a respeito das teorias antigas dele. Professor, aproveitando esse gancho que você acabou de dizer do filho, o filho, no caso, é o Virgílio Afonso da Silva, você inclusive trouxe uma obra dele, eu queria que você apresentasse esse livro para as pessoas que estão assistindo agora o programa. Perfeito, bem falado aí, o Virgílio Afonso da Silva seria a nova safra, né, da doutrina constitucionalista brasileira, e realmente, dentro desse livro Constitucionalização do Direito, ele busca dar a nova visão aos direitos fundamentais dentro das relações privadas, e realmente ele tem essa tendência de desconstituir algumas das teorias do pai, que nesse livro o José Afonso da Silva, que nós apresentamos anteriormente, ele faz uma espécie de contracrítica, né? Tá certo. Professor, eu quero saber o seguinte, quais são as dicas que você sempre dá aos estudantes de Direito e também para aquelas pessoas que estão estudando para concurso público? Bom, a dica essencial para quem está estudando para concurso, e principalmente em relação às disciplinas jurídicas, é a atualização. Nós temos que... O candidato ele sempre tem que estar bem atualizado e existe uma dinâmica
dentro do mundo jurídico, né, por meio das decisões judiciais que vão cada vez mais se agregando. Então é necessário que o candidato ele vá se atualizando com as jurisprudências principalmente do Supremo Tribunal Federal, que em última análise é o guardião da Constituição e é um dos maiores intérpretes dela. Professor, a gente tem muito o que conversar, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Obrigado, eu também agradeço. Queria agradecer por esse espaço aqui, por esse debate jurídico. A TV Justiça é um canal que eu assisto, né? E é uma grande satisfação estar aqui hoje. Tá certo. O Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigado pela companhia. Se você ficou com dúvidas, então mande um e-mail para a gente. Anota aí, saberdireito@stf.jus.br. E você pode assistir a nossa programação no site da TV Justiça, que é o www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau.